você que tem que tomar, você vai tomar decisões cada vez mais absurdas. Lá embaixo o pessoal vai criticar cada vez mais e vai falar, esse homem é louco mesmo, não aguento mais ficar aqui. Não é? Então a primeira coisa é isso, informação leva à decisão. Vamos ver um pouquinho mais disso no próximo bloco. Algumas técnicas que a gente tem, né, que a gente sugere para tomar decisão quando você tem um assunto complexo. A primeira delas é o que se chama de fazer um brainstorming. O que é um brainstorming? Brain é cabeça, né, cérebro, storm é tempestade, né, chuva forte. Então, é uma chamada tempestade de ideias. O que é isso? É você colocar num papel tudo que você tem para decidir, tudo que você tem a respeito daquele assunto, né, você coloca num papel, sem ordem. Por isso que chama tempestade de ideia. É do jeito que a chuva vem, vem. Quer dizer, do jeito que a tempestade vem, vem. Quer dizer, você não põe a ordem. Depois que você numerou todos os itens, todas as coisas que você tem que decidir, por exemplo, você tem que decidir onde investir, onde colocar mais dinheiro, onde colocar recursos aqui ou ali, você põe a letra E de essencial, a letra I de importante e a letra A de acidental em frente cada um desses itens. Então, por exemplo, você tem lá 10 coisas que você tem que decidir. O que é essencial dessas 10 coisas? O que é importante? Não é essencial, mas é importante. Não é o que vem em segundo lugar. E o que é acidental, o que pode realmente ser deixado para depois? Essa tempestade de ideia é importante porque você, com um papel e um lápis, você coloca realmente, né, assim, parado, você pensa, você raciocina e você coloca. Daí você, esse essencial, importante e acidental, que a gente sempre usa, é uma forma de você priorizar aquelas coisas todas. Quer dizer, o que deve ser feito em primeiro lugar, o que deve ser feito em segundo lugar, etc. Mas depois você deve verificar o seguinte, que tempo toma o essencial, o importante? Que tempo leva para você implementar? Quem vai implementar? Quais são as pessoas que são chamadas, né, que serão chamadas a participar daquilo? E na medida do possível, é claro que a decisão, quando você pode, ela deve ser feita o mais coletivamente possível. Por quê? Porque as pessoas só se comprometem com aquilo com as quais elas participam, com aquilo que elas participam. Ninguém se compromete com uma coisa que eu não participei, mandaram eu fazer, né? Veio de cima, como a gente diz. Então, toda vez que eu puder, como pessoa em processo de tomada de decisão, pessoa responsável pela decisão, toda vez que eu puder envolver os meus subordinados, envolver as pessoas que trabalham comigo no processo decisório, porque o processo não é o produto é a decisão final. O importante numa decisão é o processo, quer dizer, como é que eu chego àquele produto. E esse processo de tomada de decisão, ele é muito, como a gente chama, pedagógico, é muito didático, ou seja, a gente aprende muito no processo de tomar decisão, porque a gente vai checar as informações, vai ver quem é que pode participar, quem é que deve participar, etc. Não é? Então, a primeira coisa é ter informação, depois fazer um brainstorm, né, dos passos todos, colocar essencial, importante, separar, priorizar aquelas coisas. E depois fazer o quê? Ver quais os recursos que eu necessito para aquela decisão. Afinal de contas, que recursos eu tenho que usar para tomar aquela decisão, para fazer com que aquela decisão ocorra? Recursos, eu quero dizer, financeiros, recursos materiais, recursos de tempo e recursos humanos. Não é? Para que a decisão possa ser, na verdade, implementada com sucesso e com rapidez. E aqui eu quero falar logo para vocês o seguinte: não confundam rapidez com pressa. Pressa não é rapidez. Velocidade é aquilo que é adequado à circunstância, por exemplo, da estrada em que eu estou trabalhando, que eu estou dirigindo, entendeu? Quer dizer, pressa não é velocidade, nem é rapidez. Eu ando, na verdade, melhor
quanto mais adequada a velocidade do meu estiver com o meu veículo que eu estou trabalhando, quer dizer, eu não posso estourar o motor do meu veículo, e com a estrada que eu estou trabalhando, e com a legislação, ou seja, com as normas do jogo, com as regras do jogo onde eu estou trabalhando, qual é o limite de velocidade da estrada, porque pode ser uma estrada maravilhosa, mas tem uma escola na frente e está lá 30 por hora, ou 40 por hora, não é só... Então eu tenho que ver as normas, eu tenho que ver as condições do meio ambiente, as minhas condições, a condição do veículo que eu tenho, isso é velocidade. Decidir com rapidez não é decidir com pressa. Outro dia me perguntaram, professor, qual é o melhor cavalo? É o mais rápido ou o mais lento? Aí eu falei, depende para onde ele está levando você. Se estiver levando você para o abismo, é melhor o mais lento. Não é verdade? Quer dizer, pressa é uma coisa, velocidade é outra. Então, no processo de tomada de decisão, a gente tem velocidade. O que é isso? É o máximo da rapidez com as circunstâncias, mas a gente não pode se enganar. Porque às vezes a gente protela, a gente posterga, né? A gente procrastina, como a gente diz, imaginando que está sendo cauteloso, imaginando que está sendo rápido. Não, cuidado. Você tem que ser hoje muito rápido, muito veloz. A velocidade é fundamental. Só que você não tenha muita pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Agora, eu falo, mas o professor não está muito confuso? Esse equilíbrio não é fácil. Esse equilíbrio entre velocidade e pressa é assim, sabe, é aquele minutinho, aquele segundo que você deveria ter brecado ou acelerado e fez o inverso. Acelerou quando deveria brecar e brecou quando deveria acelerar. Esse é o grande desafio também de tomar decisão, sabe? Quer dizer, então é o desafio de você fazer a coisa certa no momento certo, né? Com a informação que você tem. Porque depois da decisão tomada, às vezes o que a gente nota nesses livros que eu li, nessas teorias todas, é que muita decisão, ou quase toda, ela tem uma repercussão em outras áreas que a gente não imagina. E depois, para voltar atrás, é muito complicado. Vamos ver um pouquinho mais sobre o processo decisório, um pouco mais prático, né, no próximo bloco. E quando, numa reunião, você tem várias opiniões e uma decisão a tomar. E tem várias. Eu acho que devia assim, outro acho que devia ser assim. E você quer tomar uma decisão de consenso. Existe um método? Existe um muito interessante que a gente usa muito. Eu vou explicar para vocês como é. Vocês pegam a opinião de cada um ali do grupo, tá? Individual. Se o grupo for muito grande, vamos dar um exemplo, se o grupo for de 40 pessoas, vamos dizer, você faz esse grupo grande se reunir em pequenos grupos e cada grupo chegar no consenso de um pequeno grupo, um grupo, vamos dizer, de 5 pessoas, etc. Né? Então você vai ter vários grupos de 5 pessoas, né? Nesse grupo maior. Daí você vai pegar a opinião de cada grupo, ou se for menos pessoas, a opinião de cada pessoa, e você vai escrever num quadro. Você escreve assim num quadro. Tá? A opinião do grupo tal é essa, a opinião do grupo tal é aquela, a opinião do grupo tal é aquela, a opinião do grupo tal é aquela. Daí você pede a todos individualmente, não mais em grupo, que falam, olha, agora vocês esqueçam que vocês pertenceram a um desses grupos. Agora, individualmente, cada um de vocês vai dar um peso, uma média ponderada, quer dizer, um peso nessas opiniões aqui que o grupo deu. Vocês vão dar o peso 3, por exemplo, é o que a gente usa, o peso 3, para aquela opinião aqui que vocês acham que é a melhor dela. Vão dar peso 2 para aquela que vocês acham que é melhor em segundo lugar. E peso 1 para aquela que vocês acham que é melhor, mas em terceiro lugar. E o que vai acontecer? Todo mundo vai dar os pesos, 3, 2 e 1, não é? Das 10 ideias, eu vou escolher 3 e dar o peso 3 para a primeira, 2 para a segunda e 1. Daí o que eu faço? Eu somo os pesos. Aquela ideia que teve maior número de peso, quer dizer, mais pessoas deram 3, né, por exemplo, é aquela ideia que o grupo achou
que era melhor. Daí você volta a discutir. Gente, então nós aqui já chegamos a uma conclusão. Na opinião da maioria, o que a gente devia fazer era aquilo lá. Vocês concordam? Daí você já volta a discussão mais apurada, quer dizer, já teve uma depuração. Ah, mas eu não concordo muito, mas por quê? Vamos ver, quais são os problemas que podem ocorrer com aquela... E assim por diante. Né? É uma metodologia, muito usada na França, que é muito interessante. Ela é perfeita, não tem como você trabalhar com uma metodologia absolutamente perfeita para chegar a consenso, né? Ou para chegar a um processo decisório. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Mas isso, pelo menos, todo mundo vota. E como você tem a oportunidade de votar em 3, dando nota 3, 2, 1, a soma, geralmente, ela é aceita pelo grupo, ela é justa. É uma forma justa de você chegar. Qual é a ideia que o grupo, como grupo, né, qual é a decisão que o grupo tomaria, acha que deve ser tomada? E qual é outra coisa, depois do processo decisório? Não se esqueçam, gente, tem que fazer o que se chama de follow-up. Tem que acompanhar a decisão. Gente, é ou não é verdade? E outra coisa, terminou uma reunião, né? Terminou essa reunião do processo decisório, por exemplo, né? A gente tem que acompanhar, ver se a decisão foi implantada, ver, por exemplo, se nós não tomamos uma decisão que nós não temos recurso para implantar, nós não temos como fazer. Ela é a decisão ideal, só que é o seguinte, a gente precisava ter uma coisa que nós não temos, precisávamos ter um Boeing que nós não temos. Ah, mas então não adianta tomar aquela decisão. E uma coisa importante, tomada a decisão, discutida a decisão, todo mundo vai implementar a decisão sem pensar no passado. Porque eu li também nesses livros todos sobre processos decisórios o seguinte, que o maior problema é a pessoa toma a decisão, mas não se liberta das outras alternativas de decisões que ele não tomou, ou que ele tomou em favor de outras. E daí ele fica, será que eu não devia ter feito aquilo? Ih, rapaz, acho que eu fiz uma burrada. Eu acho, mas eu não devia. E daí fica aquele vai, não pode. Uma vez que você tomou a decisão, é claro, é óbvio que se você errou, você deve voltar para trás, você deve rever a decisão, é óbvio, isso não precisa explicar. Mas quando... Vejam qual é a dificuldade, gente. Quando eu decido entre uma coisa boa e uma coisa ruim, é fácil, não é? Vou decidir pela boa. A dificuldade é quando são duas coisas igualmente boas. Né? Para que ela dê certo, para implementar. Porque qual é um problema também que a gente vê? A gente às vezes é excelente no planejamento e a gente quando termina o planejamento ou toma a decisão, tem a ilusão, tem ou não tem? Olha bem para mim, tem ou não tem? A ilusão de que aquilo está feito. Não, aquilo não está feito não, você só tomou a decisão de fazer. Agora alguém vai ter que fazer. Não é verdade? Quer dizer, e às vezes a gente acha que não, isso está resolvido, já fizeram um planejamento, não está resolvido, você fez o planejamento, você tomou a decisão. Meus queridos, decidir hoje com velocidade e rapidez é fundamental para o sucesso. Pense nisso, meu querido. Boa semana, sucesso. Até domingo que vem.